Dr. Gustavo Pádua, cirurgião plástico em Presidente Prudente. Como funciona o procedimento de transplante de sobrancelhas e quais são os principais benefícios para os pacientes? Sinomar, o transplante de sobrancelhas consiste basicamente na retirada de unidades foliculares ou fios do próprio paciente, tá, numa área doadora, e a gente implanta ou coloca na área da sobrancelha que precisa ser reconstruída por trauma, cirurgia, queimadura ou por questões estéticas, para aumentar o volume, densidade ou melhorar a definição. Acredito que o maior benefício desse procedimento é a naturalidade, porque são fios do próprio paciente, então vai manter a naturalidade dos fios da sobrancelha, além de ser um procedimento duradouro ou permanente e proporciona uma liberdade sem igual para o paciente que faz esse tipo de procedimento. Dr. Gustavo, quais são as técnicas mais comuns utilizadas no transplante de sobrancelhas e como o paciente pode escolher a mais adequada para o seu caso? Perfeito. Então, basicamente existem duas técnicas que se diferenciam na retirada dos fios da área doadora para serem implantados nas sobrancelhas. Então, uma delas, um pouco mais tradicional, mais antiga, que é a técnica FUT, que a gente tira uma pequena fita, uma faixa do couro cabeludo, tá? E extraímos os fios dessa pequena faixa. Resulta numa cicatriz linear na região do couro cabeludo. Isso é uma das técnicas. A outra técnica, mais moderna, mais recente e acredito eu com melhor qualidade, que é a técnica FUE, em que retiramos as unidades foliculares individualmente, uma por uma. Então não resulta em cicatrizes aparentes, não resulta em cicatrizes lineares, um pós-operatório mais tranquilo. Bom, então basicamente essas duas técnicas que se diferenciam na retirada dos fios para implantar a sobrancelha. Quais são os cuidados que o paciente deve ter antes e depois do procedimento para garantir bons resultados? Então, é uma cirurgia que exige um nível técnico e uma expertise do cirurgião muito elevado, tá? Porém, é uma cirurgia minimamente invasiva. É um procedimento que a gente faz hospital dia, faz a cirurgia, terminou, vai embora para casa, dorme em casa, não precisa ficar internado. Antes da cirurgia, são os cuidados de praxe para qualquer procedimento cirúrgico. Um check-up, atualizar esse check-up, uma avaliação de como está a saúde em geral do paciente, né? E não identificando qualquer contraindicação para a cirurgia, o paciente está apto para operar. Depois da cirurgia, os cuidados básicos de higiene, ficar alguns dias sem exercício físico, sem esportes ou atividades físicas intensas, e um repouso leve nos primeiros dias, 3 a 5 dias. Mitos e verdades sobre o transplante de sobrancelhas que os pacientes costumam ter dúvidas. Certo, então o mito é de que os fios transplantados eles vão cair ou eles vão se perder ao longo dos anos. Então os fios são fios do próprio paciente. Então esses fios, depois que integrado, depois do enxerto ter pego, eles são permanentes, tá? Um outro mito é de que pode ser usado fios de outras pessoas. Então, esse procedimento são fios exclusivamente do próprio paciente, não se pode usar fios de outras pessoas. Um último mito, que também é comum, que eu ouço bastante, é que somente mulheres podem fazer o transplante de sobrancelhas. É um mito, tá? Então, tanto homem quanto mulher pode ser submetido a esse tipo de procedimento. Obrigado, Dr. Gustavo Pádua, cirurgião plástico, esclarecendo todas as dúvidas sobre o transplante de sobrancelhas. Obrigado, Sinomar. Um abraço.